Bom dia. Solicitamos a todos a gentileza de manterem seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Neste momento, damos início ao curso Metodologia de Gestão de Precedentes, com a integração do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Segunda Instância. Este evento é uma realização do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com o apoio de sua Escola da Magistratura. Convidamos agora para compor a mesa a excelentíssima senhora desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarré, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e presidente da Comissão Gestora da Coordenadoria de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A excelentíssima senhora ministra Laurita Hilário Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça. O excelentíssimo senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A excelentíssima senhora ministra Suzete Magalhães, ministra do Superior Tribunal de Justiça. O excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti Cruz, ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o excelentíssimo senhor desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores ministros, dos desembargadores federais e estaduais, dos juízes diretores de foro, dos juízes federais e estaduais, dos representantes do Ministério Público Federal e Estadual, dos advogados da União, dos defensores públicos, dos militares, das demais autoridades, dos professores e advogados, dos servidores e estagiários desta casa, senhoras e senhores. Com a palavra, a excelentíssima senhora desembargadora federal, Maria de Fátima Freitas Labarré. Declaro abertos os trabalhos do curso Metodologia de Gestão de Precedentes, com a integração do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Segunda Instância, uma realização conjunta do STJ e do TRF da Quarta Região. Cumprimentando a todos os presentes, agradeço, em especial, a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, e aos ministros integrantes da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ministra Suzete Magalhães e ministro Rogério Schietti Cruz. Cumpre-me inicialmente ressaltar a importância de iniciativas conjuntas como esta, realizadas em parceria pelo Superior Tribunal de Justiça e o TRF da Quarta Região. A gestão de precedentes e do próprio acervo de processos sobrestados nas vice-presidências, em razão da aplicação da sistemática de precedentes do novo CPC, é um grande desafio para os tribunais regionais do país, no intuito de que a justiça brasileira torne-se mais célere e efetiva. A formação dos chamados julgamentos qualificados pelos tribunais superiores tem mostrado cada vez mais um poder judiciário preocupado com as taxas de congestionamento da justiça e a boa prestação do serviço público ao jurisdicionado, seu escopo principal. Não restam dúvidas de que a quantidade cada vez maior de julgamentos, de recursos repetitivos e repercussão geral nas respectivas cortes superiores, bem como dos IRDRs nos regionais, possibilita a identificação do posicionamento do tribunal sobre determinada matéria, desestimulando a reiteração de demandas temerárias ou fadadas ao insucesso, atuando assim de modo a evitar o emperramento da máquina judiciária e prevenindo ainda outro problema, a excessiva judicialização
da excessiva judicialização, que é a prolação de decisões díspares em litígios idênticos, em violação ao princípio da isonomia, o que gera o descrédito do Poder Judiciário. Nesse passo, é de suma importância a boa gestão de conflitos envolvendo demandas repetitivas nos tribunais de segunda instância, em especial nesse TRF da 4ª Região, que, atuando em cooperação com as Cortes Superiores, deixa de encaminhar centenas ou milhares de processos em troca dos chamados representativos da controvérsia. E no cumprimento desse mistério é o que o TRF da 4ª Região, por seu presidente, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, editou a Resolução 111, de 13 de outubro de 2017, que instituiu, no âmbito da vice-presidência da Corte, a Coordenadoria de Gerenciamento de Precedentes. Em atenção à Resolução 235 do CNJ, o presidente Thompson Flores assinou também a Portaria 1199, de 13 de outubro de 2017, criando a Comissão Gestora de Precedentes desse tribunal. Antes de passar a palavra à desembargadora Laurita Vaz, gostaria de anunciar nessa ocasião a implementação de uma boa prática desse tribunal na gestão de precedentes, que consiste na total integração do nosso sistema IPROC com o Banco Nacional de Dados do CNJ, numa parceria realizada entre a Diretoria da Tecnologia da Informação e a Coordenadoria da Gestão de Precedentes, com o apoio da Presidência da Casa. Apenas para se ter ideia da funcionalidade desenvolvida nessa área, nosso sistema EPROC é abastecido automaticamente pelo Banco Nacional de Dados, com informações de afetação, julgamento e trânsito em julgado, de temas repetitivos e repercussão geral, sem qualquer delay na informação e sem atuação do servidor. Com a palavra, a ministra Laurita Vaz. Eu vou pedir licença para falar de pé. Bom dia a todos. Estou um pouco afônica, mas vou falar um pouco mais alto, para ver se consigo que Vossas Excelências compreendam as minhas palavras. Eu quero inicialmente saudar a vice-presidente do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e presidente da Comissão Gestora de Precedentes deste tribunal, desembargadora federal Maria de Fátima Labarré. Os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, integrantes da Comissão Gestora de Precedentes daquela corte, ministro Paulo de Tarso Severino, que é o presidente da comissão, ministra Suzete Magalhães, que representa a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Rogério Schetti, que é da 3ª sessão daquela corte. Eu quero, já nessa oportunidade, deixar registrado que os senhores ministros e a senhora ministra merece o reconhecimento dessa presidência. Eu acredito que, de todos nós, pela dedicação e comprometimento com os trabalhos relacionados com a gestão de precedentes judiciais. Eu quero também saudar o senhor diretor da Escola da Magistratura, do Tribunal Regional Federal desta região, desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus. Faço igualmente saudação aos ilustres desembargadores, desembargadoras deste tribunal. A senhora diretora do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, juíza federal Cláudia Maria da Dico, em nome de quem saúdo todos os juízes federais aqui presentes. Também saúdo a senhora presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, juíza Vera Lúcia Deboni,
e, em seu nome, eu cumprimento os demais magistrados que participam deste tão importante evento. Igualmente, saúdo as senhoras e os senhores integrantes do Ministério Público, federal e estadual, não é? Órgão que tive e tenho a honra de ter pertencido, da Defensoria Pública e da classe dos advogados. Não poderia deixar de fazer uma saudação aos servidores do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Ornelas Marchiori, que é assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o nosso conhecido no GEP, e Diogo Rodrigues Werneck, que é assessor do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos, o nosso NARÉ. Ambos servidores, né, já disse, do Superior Tribunal de Justiça, que realizarão, no período da tarde, as apresentações práticas com relação ao tema que nós vamos tratar nesta oportunidade. Também saúdo os servidores e colaboradores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Não sei se tem estudantes, mas façam saudação aos estudantes, e às senhoras e aos senhores. Eu gostaria de logo de expressar minha satisfação de poder dirigir a este público seleto de magistrados, de primeiro e segundo graus, do egrégio Tribunal Regional Federal dessa 4ª Região, e seu valoroso corpo de auxiliares, que com seus prestimosos trabalhos dão vida a esta corte. Eu quero aproveitar a ocasião para, aqui, neste dia, colher informações, mais informações, e ver de perto as necessidades e demandas locais, colocando o Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, à disposição para ajudar no que for possível. Acredito que o aprimoramento das atividades do Poder Judiciário, em todos os seus ramos, passa pelo estabelecimento de um diálogo aberto, direto e transparente entre os tribunais do país, em busca de soluções que atendam às expectativas e necessidades de cada um. Até gostaria muito de ter participado ontem também da reunião junto ao Tribunal Estadual, mas não me foi possível. Infelizmente, não pude estar aqui no dia de ontem. Mas, ao ensejo, cumpre-me ainda exortar os ilustres magistrados dessa região a refletirem um pouco sobre o impacto de suas decisões nas vias recursais, tanto para essa Corte Regional quanto para os tribunais superiores, de modo a trabalharmos juntos em prol de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente que assegure ao jurisdicionado a tão desejada segurança jurídica por meio da estabilidade e previsibilidade da jurisprudência dos tribunais pátrios, como bem já evidenciou aqui a vice-presidente nessa oportunidade. Os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, que formam esta 4ª região, eles formam, sem dúvida, uma importante região, com grande relevo na economia do país, com uma história e uma cultura muito ricas. Essa posição de destaque no cenário nacional é refletida também na organização do Poder Judiciário. Assim, é de importância estratégica para as cortes superiores que esse egrégio tribunal esteja alinhado com o disposto no Código de Processo Civil de 2015, quanto às demandas repetitivas. Eu sei que já está, mas quero também exortar para estar mais nesta oportunidade. E eu sei também, todos sabem, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região possui 27 desembargadores e 430 juízes federais. São 192 varas e juizados especiais federais distribuídos por 60 municípios. A carga de trabalho do magistrado da Justiça Federal da 4ª Região, quantidade de processos processados, que eu peguei esse dado do ano passado, aqui, processos baixados, pendentes, recursos incidentes de execução, julgados e pendentes, é de 12.200
261 no segundo grau e 6.818 no primeiro grau, segundo o levantamento do próprio CNJ, que copiamos na data de ontem. Esses dados, mas relativo ao ano passado, né? Esses dados, por si sós, já demonstram o tamanho e o peso da responsabilidade confiada a este tribunal, que vem demonstrando alto nível de eficiência em vários setores, como é o caso, apenas um exemplo, do sistema próprio de processo eletrônico, o conhecido EPROC, desenvolvido por servidores e magistrados dessa corte e utilizado com larga margem de sucesso. Não poderia deixar de dizer isso. Tanto é assim que, por iniciativa do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Mauro Campo Marques, apoiado pelo colegiado do Conselho da Justiça Federal, trouxe ou levou o EPOC para a TNU. E também o Tribunal Regional Federal da Segunda Região já tem autorização do CJF, decisão da nossa última sessão do Conselho da Justiça Federal, para utilizar este sistema. Então, é um registro que eu considero de suma importância. Assim, considerando a dimensão das atividades jurisdicionais do Tribunal Regional Federal 4, é muito importante buscar a racionalização das vias recursais, de modo a abreviar a duração dos processos com segurança jurídica, o que só é possível com observância dos precedentes qualificados. Esta é a principal razão de nossa visita hoje a esta corte. Fomentar a utilização dos instrumentos processuais que impedem a proliferação de ações e de recursos, que vincule teses já apreciadas e decididas em julgamentos qualificados pelos tribunais de segundo grau e pelas instâncias superiores. O Código de Processo Civil de 2015 apresenta alguns desafios, dentre os quais destaco, mais uma vez, a importância na racionalização de julgamentos em todas as instâncias do Poder Judiciário, a partir do já falado modelo de precedentes. Mas, por apego à brevidade e para não cansá-los, deixo o tema para as apresentações que seguirão dos senhores ministros integrantes da comissão gestora de precedentes do STJ e os servidores do NUGEP e do NARÉ, também do STJ, as quais essas apresentações detalharão as práticas administrativas e jurisdicionais do STJ, ressaltando a importância de os tribunais adotarem medidas correlatas de gestão e de triagem processual. E sabemos que os desafios são verdadeiramente grandes, e o Superior Tribunal de Justiça, repito, está empenhado no auxílio a todos os tribunais. A propósito, se me permitem uma breve digressão, hoje eu tenho a enorme responsabilidade de presidir a maior corte superior deste país, a que mais julga no mundo. É um dado que eu sempre gosto de falar, a que mais julga no mundo, e administrar quase 5.000 servidores, quase 5.000 pessoas, não é? Entre servidores e terceirizados. E o cenário sociopolítico-econômico que o país enfrenta é preocupante. O momento é difícil e tormentoso. Atravessamos uma tremenda instabilidade social, econômica e política. Entretanto, como se diz comumente, momentos de crise são também oportunidades para reflexões e mudança. Por quê? Porque o cidadão de bem deste país está se sentindo afrontado e, ao mesmo tempo, desafiado por essa sequência de revelações de corrupção em vários segmentos da sociedade. E este é o momento pelo qual o Brasil atravessa o de encarar suas chagas e trabalhar para curá-los. Os próximos anos, senhoras e senhores, serão inevitavelmente de restrições orçamentárias, com a necessidade de se repensar os gastos e os investimentos públicos. A União, estados e municípios terão de fazer sua parte. O Poder Judiciário, do mesmo jeito, também está sendo chamado a se readequar
a nova realidade. O Poder Judiciário, em meio a essa turbulência, surge como um moderador, um ponto de equilíbrio, um braço forte para compor crises internas e externas do Estado. A magistratura brasileira, formada por homens e mulheres vocacionados, comprometidos e empenhados na busca de uma sociedade justa e igualitária, está cumprindo com sua obrigação institucional e tem desempenhado bem o seu papel. Eu sou testemunha desse trabalho realizado pela magistratura. E a magistratura estadual, eu também sou testemunha disso, não está só nessa luta. O Ministério Público e os advogados públicos e privados têm exercido papel fundamental para o resgate da estabilidade e da confiança nas instituições públicas. O Estado democrático de direito pressupõe instituições firmes, capazes de assegurar os direitos e garantias fundamentais. A sociedade brasileira conta com essa frente de combate esperançosa por mudanças. No meu discurso de posse, no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça, eu fiz questão de ressaltar, naquela oportunidade, a importância da magistratura estadual e regional, de primeiro e segundo graus, porque elas exercem a função jurisdicional no momento mais delicado do processo, que é a da colheita e do exame das provas. Disse e repito, mais uma vez, a verdadeira justiça se faz nas instâncias ordinárias, com a apreciação cuidadosa dos fatos e das provas, começando pelo juiz de primeiro grau, passando pela percussiente revisão do respectivo tribunal. E gosto também de dizer sempre que a cidadania ela só sai do papel quando as instituições estão presentes e próximas às pessoas e a seu serviço. É preciso levar a justiça para perto dos cidadãos, esclarecer-os do seu direito e do funcionamento da máquina judiciária. Por quê? Porque um cidadão pobre, analfabeto ou semi-analfabeto, além de não saber os direitos que possui, não sabe sequer a quem recorrer quando sofre qualquer agressão ou violação do seu direito. Mas, continuando, eu creio que os operadores do direito, inclusive os juízes, precisam, e posso até dizer, já estão conscientizados, que são importantes, que são agentes transformadores na vida das pessoas. Sua autoridade, sua respeitabilidade, seu exemplo de vida pode servir de referência para muitos. Eu não digo nem pode servir, servem de referência para muitos. Não posso me estender demais, mas gostaria de encerrar minhas palavras citando, mais uma vez, uma parte de uma poesia que eu gosto muito, que é escrita por uma poetisa goiana, mulher muito simples, doceira, mas detentora de uma enorme sabedoria, a nossa poetisa do Cerrado, goiana como eu, Cora Coralina, de saudosa memória. O que ela disse? E eu me identifico, às vezes, com ela, alguns pontos, e digo o seguinte, que eu sou aquela mulher, estou lendo entre aspas, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Faço isso todos os dias no STJ. Acreditar nos valores humanos, ser otimista, creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. O Brasil tem demonstrado isso. A justiça tem demonstrado isso. Antes, ela disse, terminando, antes acreditar do que duvidar. Fecho o aço. Então, meus queridos colegas da magistratura, no mesmo tom da grande poetisa do Cerrado, eu gostaria de me juntar às vozes que se insurgem contra os demandos e malfeitos
que fere nossos valores mais caros, reafirmando nossa capacidade de superação, com espírito elevado e otimismo, na certeza de que o Poder Judiciário está cumprindo seu papel na reconstrução de uma sociedade justa, solidária e harmônica. Eu quero, já concluindo, agradecer a gentil acolhida do desembargador Victor, Luiz, não é, ainda ontem no aeroporto, naquele frio enorme, estava com a sua equipe nos esperando, uma gentileza enorme. E também agradecer os desembargadores deste tribunal e os servidores desta corte, igualmente, pela gentil acolhida. E já encerrando, dizer que aliás, o Superior Tribunal de Justiça está, repito, com as portas abertas, sempre à disposição da justiça, tanto dos tribunais estaduais como dos tribunais federais. Muito obrigado e que tenhamos um bom e proveitoso seminário neste dia.